só vendo a parte produtiva, você entende também o quanto esse mercado é complexo. O nosso custo de terra, mão de obra, ela é mais elevada. Isso, a gente vai deixar apenas um ramo com 2 gemas. O que são as gemas? Este e esse. Todo perdidinho. Faz normalmente, você estoura ela, aí você sai um líquido, você consegue ter um cheiro dessa, toda hora de inox. De inox. Aí aqui embaixo. O que acontece? Ela tá envasado já. Tá envasado, algumas delas já para expedição, outras para envelhecimento mesmo. Não dá para comparar com a Europa. É uma das 20 réplicas que existem no mundo, só tem uma na América Latina, que é essa réplica. Esse é o nosso vinho ícone, o Vista do Chá, que ganhou 2 vezes pela Decanter como medalha de ouro 95 pontos. É o clássico Syrah, extremamente super premium de colheita de inverno. Bom, hoje eu tenho o orgulho de estar na Guaspari. É o primeiro vídeo, depois que nós mostramos a Ideal aqui no canal do YouTube, com um cara que é meu parceiro, meu amigo de tanto tempo, que é o Paulo Bramer, que assumiu esse desafio de fazer parte agora desse grupo com tantos projetos importantes. E, Paulo, obrigado por nos receber, obrigado por receber a Ideal e compartilhar não só a tua experiência, como todo o projeto da Guaspari para o nosso mercado como um todo. Prazer todo meu. Na verdade, um prazer receber você, Felipe, como amigo e como um baita profissional que está dando uma super inteligência para o mercado brasileiro, que está profissionalizando o mercado brasileiro. Acho que foi sempre algo que eu sempre tive muita vontade de fazer, como dar os próximos passos para um mercado que é incipiente, que está aprendendo, que é jovem, né? Um mercado de 30, 40 anos. E esse dados de mercado, essa informação, essa conexão, esse networking, para a gente é um prazer enorme de receber aqui, mostrar um pouco do que a gente faz, de como a gente recebe, do que a gente está planejando para o futuro. E a partir de hoje, portas abertas, que sempre que quiser mostrar um lugar que está tentando fazer o melhor para o vinho brasileiro, está aqui a 200 quilômetros ou a 2 horas mais ou menos da capital de São Paulo. Poxa, muito feliz por estar aqui. Paulo, a gente estava conversando agora há pouco e eu estava falando para você que a visão da Ideal sempre foi mostrar o mercado no sell-in, no sell-out, na cadeia distributiva, tendências, mas de fato o mercado começa na terra. Começa no projeto que vocês estão desenhando, do que plantar, como plantar, das mudanças estratégicas do plantio. O mercado começa aqui. Começa com as pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia da terra. E eu acho que levar isso e envolver isso na cadeia distributiva é o que vai fazer a diferença para que essa informação seja ainda mais polida e chegue com mais qualidade para tomada de decisão de todo mundo. Acho que isso foi um dos pontos chaves assim, de encantamento para a aceitação do projeto, para entender como que eu poderia impactar, como que eu poderia ajudar ainda mais e ter esse entendimento do elo condutor da parte produtiva até a ponta final de negócio, seja no sell-in, sell-out ou internacionalização. Acho que isso isso é fundamental. E quando você está próximo disso, você começa a ver um outro cenário. Assim. Você não tá, quando você está numa ponta de distribuidor, quando você está numa ponta de cadeia de off-trade, etc., você está um pouco distante dessa parte produtiva. E só vendo a parte produtiva você entende também o quanto esse mercado é complexo, quanto o mercado de vinho, diferentemente do que a maioria das pessoas que não estão no mercado, meus familiares, meus amigos, acham que o mercado de vinho tem tanta margem, tem tanta gordura, tem tanta riqueza. Acho que quando você entende esses percalços aí de depender tanto da agricultura, depender tanto de um ano, seja pelo lado positivo, né? Seja pelo lado positivo ou pelo lado negativo, de famílias, de expansão, e como essa cadeia hoje é tão curta, tão dura, acho que é super importante estar falando com essas pessoas para entender o quanto isso é valioso, né? O quanto o vinho tem tudo isso que, apesar de ser um mercado extremamente complexo e duro, traz tanta coisa boa para as pessoas, né? Traz tanta coisa, tanta cultura, tanta emoção, tanta conexão. É um elo condutor de várias coisas, tanto do negócio que a gente vai falar daqui a pouco, até de uma parte totalmente romântica e cultural que a gente leva para a vida das pessoas. Paulo, o vinho é experiência no consumo, né? A hora que nós estamos lá degustando, a gente tem uma influência muito grande do lugar que a gente está, das pessoas com quem a gente está degustando. Tudo isso influencia no paladar, porque mexe com o psicológico e tudo mais.
as pessoas entendendo que isso também acontece na terra, né, com a experiência de entender o solo, o momento, as pessoas ali trabalhando, o carinho com que se é plantado, com a expectativa do clima, da colheita, da forma com que esse fruto é colhido, da forma com que esse fruto é trabalhado, estudado, para até chegar na experiência final, é uma obra de arte, é algo que tem um valor que muitas vezes não chega na garrafa e não é estimado por conta da sua complexidade. Mas isso é extremamente relevante e é isso que a gente quer apresentar. E valioso, assim, acho que se eu posso falar que hoje a Guaspari tem 3 grandes assets, claramente o vinho é o principal, é o elo condutor de tudo, mas se a marca foi muito bem trabalhada, estabelecida, tanto com o pessoal da família, mas também com um forte marketing voltado ao awareness, a Luísa, fantástica diretora de marketing que sempre cuida muito bem desse asset nosso e acho que um dos principais, que está tão próximo de um polo enorme comercial, que é São Paulo, até o próprio Rio de Janeiro, e conseguir mostrar isso, tudo isso que a gente só conseguia ver antes no passado, tendo que ir até Mendonça, tendo que ir até Santiago, tendo que ir até outros lugares do mundo, e não estou dizendo melhor e piores, pelo contrário, não é fato comparativo, é muito mais uma amostragem mesmo. O que a gente consegue chegar aqui e ver é um trabalho muito sério feito em campo, feito na indústria, feito na parte produtiva e na parte do recebimento também, de receber pessoas e entreter pessoas na parte do enoturismo. Então isso para a gente é fundamental. Eu venho realmente para trazer o máximo de pessoas, abrir a porta o máximo possível para mostrar que Brasil, São Paulo, Espírito Santo do Pinhal tem assim um altíssimo potencial de entretenimento e receber pessoas de uma forma bem inteligente e agradável. E quando a gente fala de um mercado em que o consumo per capita é tão baixo e com potencial tão elevado, essa expansão produtiva que sai de um polo do sul do Brasil, onde concentra 80% da produção nacional, expande por São Paulo, expande por Minas Gerais, Rio de Janeiro tem vinícola e chega ao nordeste do país, a gente consegue levar essa experiência a mais pessoas e isso é fundamental para o crescimento do consumo per capita. Eu acho que esse é o impacto mínimo que a gente tem que olhar como as vinícolas. Eu já vi críticas, até muita vinícola, está acontecendo um boom. Nós temos 1.100 vinícolas no Brasil registradas, 1.160 e alguma coisa. Acho que até na ProWine do ano passado a gente falou disso, falou assim, há 10 ou 15 anos atrás tinham 300, 200, 300. Aqui mesmo, esse universo de colheita do inverno, onde há 10 anos atrás, até 15 anos atrás, tinha 1, 2, 5. Hoje tem mais de 80 só no raio de 100 km. Deve ter mais 150, 120, sei lá. Então assim, tem que ver com bons olhos. Não é possível assim. O mercado tem que olhar isso como algo positivo, onde minimamente são mais pessoas no mercado, ou seja trabalhando, seja empregando pessoas, seja consumindo. Né, o recebível, né, receber pessoas, consumir de vinhos que são vinhos locais, a parte também de vender fora do estado. Então assim, o que vai acontecer com esse mercado, eu acho que só o tempo vai dizer, mas é um amadurecimento óbvio do mercado de maneira geral. Acho que o consumidor começa também a ter uma certa abertura maior para esse tipo, para os vinhos brasileiros de maneira geral, seja daqui, seja do Rio Grande do Sul, seja, né, de Bento, Serra Gaúcha, Campanha, o que seja. Isso eu acho que só tem a agregar. É até difícil entender como que aquele número de 2,5, 2,7 litros per capita não variou tanto nos últimos 10 anos com a quantidade de vinícola que entrou no mercado. Paulo, você usou um termo que para a gente parece algo natural, mas talvez as pessoas que estão assistindo ainda estão se habituando, que é o termo poda de inverno. Né? A gente tem a poda de inverno, tem a dupla poda, isso varia muito de região do Brasil. Explica um pouquinho a poda de inverno, principalmente aqui no Sudeste. Eu acho que o melhor jeito de a gente ir para o campo agora é encontrar as pessoas que foram percursoras disso, que estão com a gente há 14, 15 anos, que fizeram isso acontecer, e depois eu explico o que isso impacta no vinho, no resultado final. Bora lá? Vamos lá. São 2 fazendas. Bom, é uma fazenda, é um ecossistema só, mas que tem a Fazenda Santa Maria, que é onde a gente está agora, onde fica a parte agrícola, principalmente a parte da indústria, na verdade, onde é produzido o vinho, onde fica a Casa Guaspari
e a cozinha de raízes. Então a Casa Guaspari, onde eu vou mostrar para vocês um pouco mais, é onde a gente faz o enoturismo, onde a gente recebe pessoas para fazer as experiências, mostra toda a parte técnica dos vinhos, mas também a parte de comida, mas é no mesmo lugar que a cozinha de raízes, mas o restaurante cozinha de raízes funciona um pouco diferente. Aí já é sistema à la carte, tem também algumas experiências. Então são 2 restaurantes. É um lugar só, é que a Casa Guaspari a gente chama de lugar de experiências. Então é onde tem as visitas, É onde os começa o guias, enoturismo. onde começa o enoturismo e tudo mais. E cozinha de raízes é o restaurante de fato, onde tem o à la carte e tem algumas experiências. É de fato o mesmo ecossistema, tá integrado no mesmo lugar. E um pouco além disso tem a Fazenda de Santa Inês, que é onde tem a sede da família, e junto disso tem a maioria das nossas culturas. Então a cultura de viticultura, que tem cerca de 50 hectares, quase um pouco mais de 50 hectares de vinhedo, principalmente com Syrah, mas também com Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Viognier, e tem alguns plantios em teste, mas já entrando em alguns cortes. Por exemplo, tem um pouco de Nebbiolo no Porcellino, tem algumas Sangiovese está começando a se formar, então tem sempre algumas coisas acontecendo em testes. E acabamos de plantar Garnacha, que deve sair daqui, deve estar no 2º ano, então deve ficar 3º, 4º ano, deve ter a primeira produção. Depois outra cultura que é importante é o café, né? A gente está numa área cafeeira, a gente está conhecido por ser o centro do café paulistano. Mas estão quantos quilômetros aqui embaixo do pé? 150 quilômetros mais ou menos? Por aí. E aqui a gente faz parte do sul de Minas, faz né? parte do sul de Minas. Aliás, a gente está a 20 km de Andradas, né? Estamos super perto de Andradas. Ontem mesmo fui para Jacutinga, que é 15 km daqui. E aí tem 17 hectares de café. Aí tem mais 13 hectares de oliveira. E tem mais 7 hectares de macadâmia. Então o nosso menu ele contempla um pouco de cada um desses elementos aí. Oi, Aline. Essa Aline, essa aqui, vem cá. Tudo bem? Essa aqui, tá bom. Não tem problema. Tudo bom? Essa aqui é que comanda a nossa oliveira, comanda toda a parte de pesquisa. Ela é fundamental para ver tudo que a gente tem em relação à parte protetiva, adubagem, tudo que se transforma nas pesquisas de campo, como otimizar a produção. Ela é que comanda tudo isso. Coisa, não é tudo isso não. Não, ativo. É onde a gente faz o enoturismo. Nossa, estou fazendo de casa aqui. 3 controles, é foda. Então, aí aqui é a parte de trás, né? Então ninguém tem acesso. Aí a gente vai para a parte que essa aqui é a Fazenda Santa Maria, então a gente vai para a parte de Santa Inês. Deixa eu ver se fechou. Então essa é a parte onde a gente vai para os vinhedos agora. A gente vai chegar onde estão todos os vinhedos, os vistas. O nosso conceito da Guaspari, ela é muito voltado a vinhedos singulares, né? Talhões. Então, e todos eles têm esse conceito de vista. Então, um dá vista para o bosque, outro dá vista para o lago, outro dá vista para a pedra. Então, todos eles têm e obviamente a gente faz o corte dos vinhedos quando necessário para determinados estilos de vinho, assim. E aí onde eu fico meio que entre São Paulo e aqui, quando eu fico aqui, eu fico dentro da fazenda. Então, isso tem uma delícia, assim. E a verdade, puta, cara, um dos motivos, assim, super importantes para mim foi a família demais, cara. A família é fantástica. Ela é realmente uma família que se preocupa com o que faz, com o que entrega de volta, com cada pessoa. Você depois, paralelamente, pode falar com o pessoal do campo, o pessoal como eles se sentem dentro do ecossistema. Então, assim, todo mundo é muito, sabe? E não só aqui, na verdade, tem toda a parte de fora da cidade, né? O que foi a expressão do Pinhal, como que evoluiu a cidade.
eu tenho que sempre abrir. E puta, cara, então assim, eles são uma família que se preocupa com o que realmente passa para cada um, passa para cada pessoa, assim, como que eles entregam de volta. Acho que o grande sonho do seu Paulo foi como desenvolver Pinhal numa cidade modelo brasileira, sabe? Transformar numa cidade super segura, com muita educação, uma cidade onde todo mundo tem um ecossistema saudável. Mas ele foi político também? Não, cara. Não, cara, sempre... Bom, assim, tudo que eu sei, acho que ele sempre trabalhou muito com terra, né? Acho que a família teve envolvimento com agropecuária em algum momento, outras terras, café, né, em um certo ponto. E o interesse por Espírito Santo do Pinhal aconteceu em 2002, onde eles vieram para cá. E em conversas com o Murilo Regina, né, a pessoa que introduziu a metodologia, na verdade não introduziu, né, não criou, essa metodologia já é criada há muitos anos, mas introduziu a ideia de se fazer alguns testes na poda invertida, né, na colheita de inverno, em Espírito Santo do Pinhal. Seu Paulo, visionário absoluto, um cara que sabe aquelas pessoas que você sente que tem uma aura diferente, você sente que tem uma visão completamente além do ser humano normal. Acreditou na ideia. Ele tem esse senso de terra muito apurado, assim, sabe? Ele olha assim, ele entende muito de geologia. Então ele acaba vendo essas oportunidades e acabou falando, vamos sim. Ele acreditou nisso, sentiu que tinha certas similaridades. E aí foi um dos pioneiros a fazer a colheita de inverno. Deu super certo principalmente com a Syrah e algumas outras uvas. E aí a história falou por si só. E agora são essa quantidade de projetos. A gente começou, se eu não me engano, a parte comercial em 2014, na verdade. Então plantou em 2006, se eu não me engano. E acho que a primeira linha comercial foi 2014, mas a gente tem vinho hoje vendendo de 2010. Né? Tem o Syrah 2010 que tá hoje, foi pro mercado e tem essa característica. E hoje produz quanto, Paulo? Então, sempre, essa é uma outra curva de aprendizado minha, né, de estar envolvida no mundo do campo. Realmente tem uma diversidade muito grande produtiva, mas a média aqui está dando mais ou menos 150 mil garrafas. 150 mil em média, mais ou menos. Até as oliveiras e os vinhedos principais, mas porra, quer encontrar os caras, né? Assim, eles não vêm todo ano, né? Quer dizer, desculpa, eles não vêm todo mês, mas todo ano eles vêm de 4 a 6 vezes ao ano. O Paulo Macedo, ele é nosso diretor agrônomo, então ele é radicado no Napa e no Douro, Paulo Macedo do Douro, e ele vem junto com o Rafael, que é o nosso agrícola, né, o cara do campo, o líder do campo ali, que é o nosso líder do campo de casa, residente, e tem o Gustavo Gonzalez, que é o enólogo, diretor de enologia, e ele sim vem do Napa, e ele comanda e toca junto com a Ana Paula, que é a enóloga residente. Então é ela que toca por aqui. E a ideia é um pouco disso, assim, além de isso aqui é eucalipto, não é? Ou não? É eucalipto. Eucalipto. Tudo isso é eucalipto. Incrível. Que diversidade que tem de produtiva aqui. A gente falou do café, eucalipto, oliveiras, barreiras, macadâmias. Tem um monte de... E a gente tá andando, não vai dar pro pessoal ver, cara, mas a diversidade de pássaros que estão passando aqui pelo carro, toda hora passa um pássaro diferente, que coisa incrível. É muito lindo, assim, tucano, tem uma fauna muito, muito rica, assim. A mantiqueira, né, ela é conhecida por ser uma fauna muito rica. E a gente tenta fazer essa... Olha lá. Olha o pessoal aí. Viu? Pra não falar a idade.
quase mais de 20 anos, né, Fê? Mais de 20 anos. E foi, puta, a Lona Expand, que foi possivelmente a maior importadora brasileira, precursora de abertura de mercados, quase um monopólio, só tinha eles na época, uma puta curva de aprendizado, mas de um tempo para cá, vamos acelerar isso, mas de um tempo para cá, ele vem consolidando o mercado com a Ideal BI, que é Ideal BI ainda ou só Ideal? Não, Ideal BI. Ideal BI, que é basicamente o maior centro de inteligência de mercado no Brasil hoje. Então, tudo que relaciona de mercado de importação. Mas o vinho ou é tudo? Não, vinho, espumante, a gente fala de azeite também. Mas basicamente indústria vitivinícola e indústria do azeite. Quando a gente foi quando a gente foi fazer uma pesquisa do azeite, pro nosso azeite, a gente super ajuda aqui na parte de importação. Então, tudo que tinha de azeite chegando, qual que era o preço de mercado, qual que era o preço de importação, quem era líder de mercado, quanto que eles têm de representação de mercado. Então, é fundamental assim, para a gente como negócio ter esse entendimento, essa parceria. E não só isso também, né? Todo o número de on-trade, número de vendas do off-trade, assim, é bem legal, bem legal. Então, a gente começa hoje uma parceria que a gente vai ter bastante troca. Estamos abrindo as portas também para receber, falei, né, 2 horas de São Paulo, ter isso aqui para receber parceiros, pessoas, profissionais, é muito rico. E em troca a gente está aqui tentando passar informações, e puta, nada melhor do que eu conseguir casar as agendas aí de vocês vindo com ele, e aí ele vai bater um papinho. Não, legal, assim, a Ideal ela sempre foi uma empresa que mapeou a cadeia distributiva. Então, a gente analisa os dados desde do que sai dos países produtores ao Brasil, ou quanto o Brasil produz e distribui, por onde passa na cadeia distributiva, até chegar no consumidor, qual é o perfil desse consumidor. Então, a Ideal, a gente tem um estudo que chama 360 exatamente por isso, por mapear a cadeia distributiva até chegar no consumidor. Isso nos dá uma condição de falar de tendência, de negócio, de rentabilidade, das mudanças globais. A gente vem falando de reforma tributária, a gente vai falar de acordo União Europeia, Mercosul, e tantas coisas que influenciam o nosso setor. E muitas vezes a gente esquece de falar que tudo isso começa na terra, no plano estratégico do que plantar, como plantar, as pessoas que trabalham, do formato produtivo, do formato de colheita. Então, o que a gente está mudando um pouco é essa experiência que a gente tanto fala do consumidor final na ponta. O que a gente quer levar é esse conhecimento das pessoas entender o quão cuidado existe desde a terra, desde o plantio, desde o início dessa operação. Então a gente está lançando um canal no YouTube, hoje a gente fala com o mercado todo, a gente atende hoje o mercado todo, os 30 maiores importadores, os maiores produtores, a cadeia distributiva nos ouve em algum momento, e o que a gente quer levar é essa experiência, as pessoas entenderem que a cadeia distributiva não começa no sellout da vinícola, começa na produção. Então, poxa, obrigado por me receber, já agradeci o Paulo, vocês estarem aqui, é um prazer imenso. E se vocês puderem falar um pouquinho desse plano de vocês, de estar plantando aqui no Espírito Santo do Pinhal, do processo produtivo, do que vocês estão enxergando, do potencial do mercado brasileiro, mas da terra efetivamente, acho que vai ser um grande ensinamento e muitas informações com certeza importantes a gente leva para o mercado. Como bem educado, vou passar para os mais velhos. Não, ô Gabriel, se quiser fazer takes diferentes, pessoa ali, falando ali e tal, você já vai adicionando aí. Que de feito estamos fazendo precisamente isso, rodando o campo, que agora vai começar o ciclo de produção para produzir os vinhos 2026. Então estamos rodando um campo juntos para decidir o manejo e que produto vai entrar em cada vinhedo. Então é uma coisa muito importante, porque os vinhos tipo Vista, que são os nossos top vinhos, vão ter um manejo, o vinhedo selecionado diferente que, por exemplo, o Vale do Pedra Tinta. Então é muito importante para a gente poder decidir como vai ser o manejo para o vinho mais caro e para o vinho mais barato, e levar isso para a vinícola e fazer a mesma coisa na vinícola. Qual vinho vai para barricas novas, qual vinho vai para barricas já segundo, terceiro, quarto uso, como vão ser as fermentações. Então,
falando juntos aqui para fazer essa programação que nos vai ajudar nos próximos 7, 8 meses, quando chegar a colheita, poder fazer as coisas com tudo isso na cabeça. Então nós estamos falando de agora você estarem estudando o campo, colheita daqui um ano, Não, no meio do daqui, ano, meio do ano, daqui 6, 7 meses. Ainda tô no né? hábito. Colheita no meio do ano, vai para as barricas e o produto chega no consumidor final. Quanto tempo de barrica? Depende Depende do vinho. Depende do vinho. Então, os vinhos é mais 6 a 12 acessível, meses? 4, 5 meses. Aí Os vinhos chega ao mercado imediatamente. Por exemplo, o Val do Pedra Branco, não, que não toca barrica. Esse vinho é produzido, colheita maio, junho, engarrafado em novembro para sair já em dezembro. Então, esse é o mais curto. Nós estamos falando mais curto. de um ano. Daqui um ano esse produto está no mercado. Ou menos. Mas os outros, por exemplo, o Vista da Chá, que é o nosso Ciratop, ou os nossos Cabernets, vão ficar 18, 24 meses na barriga. Nós estamos falando desse Vai produto sair chegar a daqui 3 anos 3 anos. no consumidor. Sim. E aí as pessoas não entendem o porquê que o vinho tem o seu valor. Sim, Não é? Exatamente. O engraçado é que depois eles visitarem aqui, eles entendem automaticamente o valor do vinho. É nítido como que é o trabalho que é feito, a intensidade do trabalho que é feito no vinhedo. Acho que o Paulo Macedo vai falar um pouco melhor sobre a intensidade e o Rafa que é a poda invertida, o investimento que a gente faz em tecnologia e o que a gente tem de melhor na agrícola, na parte do industrial, toda a parte de amadurecimento do vinho, o tempo ocioso dele, tudo isso para chegar na ponta no valor agregado que tem. Tirando os custos do Brasil, né? Tirando a taxa, o imposto que a gente sabe da sobretaxa que existe no vinho brasileiro. Mas depois que eles fazem a visita aqui, eles acabam entendendo. Normalmente o enoturismo aqui esclarece muita coisa. A gente ouve muito comparativo com os preços europeus. Poxa, eu tomei um vinho em Portugal e paguei 10 euros numa garrafa de um vinho X e aqui chega no Brasil e tudo mais. Processo produtivo, a forma de trabalho do mercado brasileiro, os custos e até a dificuldade de mão de obra incide sobre esse custo, e não é a margem exorbitante do produtor que o vinho está chegando a R$100. Não é isso, mas existe todo um cuidado e uma experiência que é desenvolvida para que esse produto chegue a um valor justo e que entregue a qualidade muitas vezes até superior ao vinho europeu, ora menos, ora mais. Eu acho que essa questão de qualidade vai de vinho para vinho, mas a gente vê que tudo isso que está acontecendo e o crescimento no Sudeste também vem transformando o consumidor que tinha aquele preconceito com o vinho brasileiro e entender que o vinho está evoluindo e evoluindo muito, né, Paulo? Não, acho que a qualidade está começando a ficar cada vez mais clara, não só dos vinhos de Espírito Santo do Pinhal, mas de colheita de inverno de maneira geral, os vinhos do Rio Grande do Sul, as pontuações, as premiações, o próprio consumidor está tendo mais confiança no vinho. Acho que é inevitável falar que quando comparado com a América do Sul, o nosso custo de terra, mão de obra, ela é mais elevada. Quando se comparado com a Europa, não necessariamente esses custos de mão de obra são mais caros, mas tem a taxa tributária, que ela é aquela velha história do vinho ser comparado como comida, ser taxado como comida em Portugal, Espanha, França, etc., onde aqui ela é taxada como álcool, e aí você tem essa taxação que ela é extremamente agressiva para a gente e acaba descompassando e tirando uma competitividade que a gente teria com outros vinhos do mundo. Então é uma coisa muito mais tributária, é uma coisa muito mais de política do que produtivo. Claro, fator que altera tudo, que o nosso tipo de produção de colheita de inverno, ela é mais custosa, né? Aí eu deixo até o Paulo explicar um pouco mais. É assim, quem vem ou quer vir para esta região não pode pensar em produzir em quantidade, primeiro. E segundo, os preços por si só naturalmente são mais caros. Isto é impossível fazer um vinho barato aqui. Essa é a grande verdade. É impossível, mais que não seja, porque temos 2 ciclos. Isto é, enquanto na Europa ou Argentina, Chile, temos um ciclo. Isto é, geralmente começa em março, podemos em janeiro, fevereiro, em março começa a brotar, colhemos
por exemplo, na Europa, julho, agosto, setembro. Em outubro a planta entra em dormência. Temos 5, 6 meses com a planta sem custos, no fundo. Claro que há outros trabalhos, há adubações, mas não é aquilo que acontece aqui. Isto é, nós temos 2 ciclos, sendo um deles não produtivo. Até porque, mesmo que quiséssemos, o final do ciclo coincide num período muito chuvoso. E por isso, caso tivéssemos produção, quiséssemos produção, a qualidade seria muito baixa. Por isso, estamos condicionados à natureza também, por muito que queiramos fazer, a termos 2 ciclos, porém só produzir um. Por isso, ter um vinho barato é impossível, porque temos o dobro dos custos. Para além de, naturalmente, também, esta região não é uma região para produzir 10, 20, 30, 40 toneladas por hectare. Por isso, existe um limite. Nós acreditamos que vinhos prémios mais do que 5, 6 toneladas é o que comporta este tipo de viticultura. E depois vinhos mais comerciais, talvez 7, 8 toneladas. Agora, nada de 10, 20, 30 toneladas não me parece viável aqui neste tipo de viticultura que nós temos. Depois tem a ver muito com a filosofia da empresa. Isto é, eu costumo dizer, já há 14 anos que estou cá, a dizer que nós não produzimos uvas. Nós produzimos uvas para tentar fazer um grande vinho, que é diferente. E por isso temos cuidados e manejos que são caros. Por isso, eu lembro-me que na região, há 14 anos, ninguém sabia o que é uma desbrota, quase ninguém fazia uma desbrota. Ou raleio. Por isso, são coisas que faz com que a produção tenha qualidade, mas também aumenta o preço. Por isso, basicamente é isso. É uma região especial, nova. Ainda estamos a tentar aprender algumas coisas, porque estamos cá há 20 anos, praticamente. E em 20 anos, em viticultura, ainda somos uma criança. Por isso, e há coisas a descobrir, tentar perceber também melhor o comportamento de diferentes castas, a nível de altitude, a nível de exposição, qual é o porta-enxerto melhor. Posso lhe dizer, francamente, nos últimos 3, 4 anos, um dos trabalhos que estamos vindo a fazer é retirar aquilo que se adaptou menos bem e apostar noutras castas e melhorar aquelas que nós temos. Graças a Deus as alterações não foram muitas, mas há coisas, já sabemos que há castas que têm mais dificuldade do que outras. E isso é natural porque em qualquer região do mundo, nem todas as castas se adaptam bem. Por isso aqui foi a mesma coisa. Por isso ainda estamos a aprender, estamos a nos adaptar, mas o caminho já é muito mais claro do que há uns anos atrás. E você é português? Sim, sou português. Pelo sotaque fica claro. Mas essa vivência, você me disse que você está aqui há 14 anos. Tenho certeza que você teve essa vivência também em Portugal. Continua a ter. Continua tendo. E ter essa experiência com a terra brasileira, numa região nova, num modelo novo. Como que está a viver isso? Olha, depois dos 50, há quem diga que há pessoas que compram um Ferrari, ou compram um barco à vela, ou trocam de mulher. Bem, mas no meu caso, tem sido fascinante estar num novo mundo, quase em me reinventar como profissional. Porque na minha região, apesar de haver sempre alguma coisa a aprender, não há tanto como aqui. E por isso, isto aqui para mim não vou dizer que é uma aventura, mas é uma coisa entusiasmante, porque e a empresa também permite isso, que é tentar testar, experimentar, errar, tentarmos ser melhor, tentar melhorar. E isso, para quem já passou mais de metade da vida, é entusiasmante. É tentar descobrir aquilo que ainda não foi conhecido, e por isso, para mim, do ponto de vista profissional, dá-me muito prazer, porque é como se não tivesse estagnado. É tentar perceber, tentar descobrir, tentar nos melhorar. E o Paulo já passou por talvez as vinícolas mais incríveis de Portugal, né, Paulo? Sim, pronto, trabalhei vários anos na Symington, noutras empresas, mas pronto,
uma coisa é trabalhar numa região que tem centenas de anos e outra coisa é trabalhar com uma região que nasceu há poucos dias. O desafio é É diferente. diferente, é diferente. É, como eu digo, o clima é diferente, altitudes diferentes, latitudes diferentes. Ainda no outro dia estava... Mas a viticultura é uma coisa muito interessante. No outro dia estava a dar uma palestra na universidade, da minha cidade, e no fundo, nas aulas de viticultura há 20 anos atrás, só falávamos dos paralelos 30 e 50, do hemisfério norte e sul, onde estavam concentrados as únicas regiões vitícolas. Hoje em dia temos vinhedos, Indonésia, China, é uma coisa impressionante. E aqui em Pinhal é mais um polo que está a surgir, mas que há muito a fazer. Agora, como eu digo, a viticultura aqui só tem viabilidade se for pela qualidade. Se for pela quantidade, é melhor ir para outra região, para outro país, que é o melhor. Agora, quem quiser fazer uma coisa especial, uma coisa nova, tentar descobrir novos modelos não digo de viticultura, mas de manejo, tentar ser audaz e tentar... Eu acho que tem que vir para Pinhal. Acho que ainda há muito a aprender. Por isso, e é verdade que ao fim de 30 anos de carreira, ao vir para cá, faz-me pensar muitas vezes que se calhar não sei tanto como pensava. E por isso, agora, o Gustavo, uma pessoa que tem muita experiência, eu em viticultura também tenho alguma experiência, e com as pessoas, o Rafa e a Ana de cá, acho que o Paulo agora que chegou, é trazer a experiência de cada um para tentar elevar a fasquia cada vez mais para uma viticultura que eu acho que tem um potencial incrível, agora que é um modelo que tem que ter algum cuidado. Agora eu queria que você falasse pra gente, você saiu de um país com 60 litros per capita para um país com menos de 3 litros per capita, com uma história centenária para uma história recente. Quais são os desafios em relação ao desenvolvimento desse consumidor? Questão de variedade, decisão de variedade, tipo de vinho. O consumidor brasileiro, que é um consumidor que está aprendendo a consumir vinho em diferentes ranges de preço. Não falo que é só o consumidor de preço barato que está aprendendo. O consumidor de vinhos mais caros Sim, mas também estão aprendendo. E vocês têm o desafio de sair de um consumidor que está habituado a tomar o vinho em todas as refeições para um consumidor que ainda tem o vinho como um momento especial, num dia especial, mas é raro o consumidor que hoje tem uma frequência, como tem uma frequência de um consumidor português. eu acho que estamos na região certa, de acordo com as mudanças que estão a ocorrer. E porquê? Porque não estamos presos a uma viticultura e a um tipo de vinho que está enraizado muito numa região. Por isso, nós sabemos o que podemos ter, mas temos uma maior capacidade, talvez, até mental, de nos conseguirmos adaptar. Acho que isso, apesar das regiões terem se vindo a adaptar, mas nós conseguimos, acho eu, até porque estamos a crescer e a criar a nossa história, de nos moldarmos mais rapidamente a essas alterações. Por isso, eu acho também que todas as empresas e regiões, acho que não devem mudar a sua filosofia de vida por uma tendência, mas temos de nos adaptar. Por isso, acho que temos vinhos que são para nós imutáveis, quase. Agora também já temos uma filosofia em que também nos queremos adaptar às novas tendências, aos novos consumidores. E claro que nos preocupa, vinhos mais alcoólicos, a tendência não é essa, vinhos com muita cor também não é essa, mas queremos continuar a manter se calhar este nicho, porque também tem a ver com a nossa essência. Agora, mas isso o Paulo poderá falar melhor do que eu, mas acho que nos estamos a adaptar bem a essas alterações e pronto, e por isso acho que é muito mais fácil para quem está a começar poder se adaptar do que estar numa cultura que não é má, mas que é difícil muitas vezes de se adaptar a uma nova realidade. Por isso, acho que estamos no sítio certo. Aqui. Para sugerir, tá?
tentar evitar o que vai acontecer daqui a alguns As daqui uns 3 minutos. O Rafa explicar rapidinho a Vamos lá. invertida. Vamos lá. Só pra ele... Cara, o que temos aqui? Bom, primeiro uma planta de Syrah de 2014, essa área, tá? A gente replantou aqui. E agora a gente está com a planta toda preparada para a nossa poda de produção. Tá? A gente trabalha com a dupla poda, que nada mais é do que a gente inverter o ciclo da nossa videira. Que ao invés de a gente produzir no verão, igual as regiões do sul do país, a gente produz no inverno. Então a gente poda agora, tá? Poda agora para a nossa produção junho e julho. Então, basicamente é isso, uma dupla poda que a gente engana a planta, engana a nossa videira, ao invés de produzir no verão, que é muito chuvoso, como vocês estão vendo, a gente produz no inverno, que é um período mais seco, com dias quentes e noites frias. Tudo isso tem a ver com o tempo da poda. Sim, tudo isso tem a ver com o tempo da poda. Então, bom, eles vão tirar todas essas... Isso, agora a gente poda com duas gemas. Ramos. Isso, a gente vai deixar apenas um ramo com duas gemas. O que são as gemas? Este e esse. Então a gente poda com duas gemas e daqui 15 dias a planta já começa a brotar com os cachinhos da produção de junho e julho. E junho e julho, Colheita. e segue em frente. Isso aí. Bora! O que a gente vai começar a fazer esse ano é os nossos residentes saírem também. Então a Ana já vai fazer Um intercâmbio. a Ana já vai fazer uma semana agora no Chile, com o Gonzalo. O Rafa, eu vou colocar alguma coisa para ele também, quando tiver um pouco mais calma, a parte de viticultura, né? Porque agora é poda, depois colheita, imagino que mais no final do ano. E isso, pelo menos os residentes, os líderes ali, terem esse contato externo, que eu acho que é importante também. Tanto receber dos nossos consultores, né, do pessoal que é da equipe, mas também ir buscar fora. E a ideia minha também é um pouco essa, né, sabe, trazer os enólogos que vão vir visitar aqui. Eles são super curiosos, né, quando eles vêm para uma ProWine, quando eles vêm para uma, sei lá, alguma atividade para a importadora que eles trabalham, sabe? A minha ideia é ficar sempre falando com eles, assim, para eles também virem para cá, ter as portas abertas para eles visitarem. Assim. Ó, aqui as oliveiras. Bom, o pessoal tá vendo a chuva que caiu, a gente tava gravando aqui, caiu uma chuva danada. E a dupla poda, na verdade, ela vem para evitar exatamente isso, né, Paulo? Exatamente isso. Se a gente tivesse no ciclo normal, Estaria colhendo. Poda, apenas uma poda, estaria colhendo exatamente isso aqui. E aqui a gente entende a problemática que é ter tanta chuva nessa época. E aqui quando chove, chove. E desce. A precipitação ela não é tão alta quando comparada com várias outras regiões do mundo, mas quando chove tem um impulso absurdo. Aqui o pessoal tá colhendo, ó. Aqui. Aqui o pessoal colhendo as azeitonas. Uma pena que tá nessas chuvas, não conseguem ver, mas. A gente vai pegar na outra câmera aqui, dá pra. Eles fazem eles chacoalham, né? E vão trazendo as olivas pra baixo e aí tem essas redes que captam todas as olivas. Tá bem no final, A gente vai E manual ainda, Paulo? manual. Mas aqui você tem condição de mecanizar, né? Como é uma cultura que não é a nossa cultura, tudo que a gente faz aqui, a gente tem essa ideia de fazer manual. Vou voltar por aqui pra gente já seguir o caminho lá embaixo. Mas basicamente tudo é tudo manual. Cara, olha a chuva. Cara, que absurdo isso, olha isso. Na época do verão é isso mesmo. Tem esse... agora acabou a colheita, provavelmente não volta hoje. Hoje não volta. Eles estão provavelmente todo mundo escondido, né? Às vezes tem essas pancadas que elas voltam, ela acaba rápido e aí o pessoal acaba que vai volta pro campo. Mas hoje eu sinto que não. E aí posterga um dia mais de colheita, posterga um dia mais de custo, posterga um dia mais problemático para a fruta, que pode impactar numa sobrematuração, ou a própria chuva numa certa diluição, principalmente quando se trata de uva, né?
Então é complexo o mundo agrícola, é complexo depender da natureza e depender das condições climáticas de determinados lugares. Assim. Então ao mesmo tempo apaixonante, uma comemoração quando a gente vê uma produtividade maior e principalmente uma qualidade maior, né? Uma qualidade específica de determinados vinhedos ou lugares específicos das oliveiras. Eu acho que você voltou. Paulo. Errei de novo, hein? Ali, ó, voltamos para um lugar. Era pra ter descido. Tô perdidinho. Pô, mas fala espetacular. Ali é o escritório, né? Todo o administrativo financeiro fica por ali. Aqui, putz, engarrafamento. Dá pra ver a oliveira que chegou aí. Chegou as olivas, ó. E aí, gente? Olá, tudo bem? Como é que tá? Acabou por hoje? Tá. Mas a oliva acabou hoje, né? Beleza? Olha que lindo isso, cara. Tá chovendo, Então essa você precisa até ver o nome. Essa é uma espécie diferente. A gente tem 4 espécies diferentes, se não me engano. A arbequina é a principal. Se a Aline estiver por aí, ela pega melhor. Essa aqui é a última que a gente tá colhendo. E é super especial, é que vai dar aparentemente uma nota de especiarias finais, tem uma característica que ela adiciona no final de complexidade. Então ela é a de menor área de plantio que a gente tem, mas é que adiciona como se fosse quase um petit verdot no universo de Bordeaux. Quando se fala de corte, é o que ela adiciona algumas notas especiais no final. O que você faz normalmente é você estoura ela, aí você sai um líquido, você consegue, sente o cheiro dela, você consegue ver o quanto ela já consegue fresca, né? Aquela nota de frescor. Né? Olha que lindo isso. Aqui é a linha de invase. Aqui, né? Toda a parte de invase. Aqui passa também. por rotulagem. Toda a parte produtiva fica aqui. E aqui a gente tem todo o universo que a gente vive. Então, engarrafamento de vinho, a colheita de oliveiras que já está indo para o processamento, que não é aqui, é um terceirizado em Aruoca, e os sacos de café que já está para expedição de venda. Um pouquinho de cada cultura aqui, a gente consegue ver no mesmo lugar. Área de laboratório. Laboratório normal de escritório, de vinícola. Se a Jaque tivesse aí, ela poderia mostrar o que ela está fazendo, mas não está. Área de tanque. Área de tanques. Toda a área de inox. Tudo de inox. Aí aqui embaixo a gente tem 2 ovos de concreto. Nessa área aqui. Prensa, desengaçadeira. Normal, né? Ou trivial de vinícola. Cara, tem bastante tanque. Você tem 2 ovos de concreto. 2 ovos e a gente está renovando eles agora. Um Sauvignon Blanc. Esse está vazio. Agora é onde... Uau! É onde tudo acontece. Onde tudo acontece. Seria legal o Gustavo estar por aqui para ele falar um pouquinho mais, só que qual que é? Porque ele é o cara que realmente toca esse universo de tonelaria, com quem a gente trabalha, ele tem uma experiência com Ornellaia, Macedo, Robert Mondavi, então isso sempre teve uma visão muito estratégica em relação ao uso de tonelaria. Acho que o principal é o pessoal da Todas as barricas francesas. Todas as barricas francesas. A gente trabalha nas três frentes, de uso primário, tostagens diferentes, então normalmente média tosta, com sazonalidades diferentes também da madeira. Isso foi a T5 é uma criação até que o Gustavo teve input junto com a Tarransou, que era para fazer 5 anos de sazonalidade, de tempero, de envelhecimento das aduelas, e criou assim essa linha que é hoje uma das principais linhas da Tarransou, a T5 e a Pure também, que tem uma ótima qualidade. E é onde a gente deixa, obviamente, os vinhos de
locais mais específicos, onde tem maior concentração de fruta, para ter esse aporte interessante de madeira, ter o certo equilíbrio que precisa. E a gente usa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto uso de madeira. E madeiras de tamanhos diferentes também. Um pouco para lá dá para ver madeiras que são de 500 litros, as demi-mude, que a gente chama. Até aqui chove. Até aqui dentro. Na verdade são algo em horários específicos para umidade. Exatamente, para umidade. É um lugar seco para deixar a umidade, para as barricas terem menor porosidade. Cara, que incrível, Paulo. Pô, tô surpreso, cara. Surpreso com tudo, com a estrutura, Legal. com cuidado, com carinho. Bastante energia colocada no dia a dia, assim. E aí você tem lá também em garrafa, né? Lá tem tá envasado já. Está envasado, algumas delas já para expedição, outras para envelhecimento mesmo. Tem uma parte aqui que são as mais próximas para expedição, e aí tem um outro lugar que aí sim são a adega da família, a cave especial, que a gente deixa os vinhos ali para envelhecer por mais tempo. Isso tem espumante também ou não? Não, zero espumante zero hoje. Espumante. A gente acha que se é para ter alguma característica de espumante, a gente possivelmente vai fazer outsourcing. Ou vai trabalhar com uma collab de lugares que a gente acha que tem altíssimo potencial para espumantes, como Pinto Bandeira, alguns lugares da Serra Gaúcha, ou qualquer outro lugar do mundo. Champagne, Ramande, alguns lugares específicos. A gente tem essa ideia de ter espumante em algum momento, mas possivelmente vai ser em collabs fora daqui. Como a gente fez o vinho do Uruguai. Então a gente não tinha vinho marítimo, a gente não tem mar, a gente não consegue trazer, consegue ter algum aspectos de oceano, então a gente foi até o lugar que a gente acha que tem um bom potencial, de uma uva que a gente sempre quis trabalhar, que é o Barinho, para ter algo que complemente nosso portfólio, e não que tenha alguma similaridade específica com o que a gente faz. Maravilha. Olha o cuidado com o gramado, com as plantas. Cara, não é só cuidado com o vinhedo, não é só cuidado com a oliveira, não é só cuidado com a terra, é cuidado com tudo, cara. Você não vê nada fora do lugar, Paulo. E pessoas também, né? Acho que tem a gente acho que é isso, essa atenção ao detalhe, essa vontade de estar fazendo bem, estar fazendo melhor, estar fazendo sempre, buscando o próximo passo, seja qualitativo, seja por pessoas, é muito bom assim, estar num ecossistema onde você tem desde um stakeholder consumidor final impactado com a marca de forma positiva, gostando da marca, sabendo que Guaspari tem essa atenção ao detalhe qualitativo e tal. O funcionário que gosta de acordar e estar aqui, gosta de acordar e vir para cá, se sente prestigiado e ao mesmo tempo dá o seu melhor para Qualidade de vida, que é oferecida, e o resto da indústria, assim, o que a gente tenta impactar de forma positiva, seja para o mercado brasileiro, ou para a parte produtiva, seja essa conexão com a enologia global, de receber pessoas e visitar pessoas para aprender também, então é muito gostoso. O Paulo, e aí tem uma questão que eu acho que é importante, a gente estava falando do plantio, né? Como a gente viu o pessoal lá em cima hoje rodando o campo, entendendo os melhores lugares, as melhores barreiras e tudo mais, até a garrafa a gente falou em casos que chegam em 3 anos. Todo esse investimento que se faz em estrutura, em pessoas, quando a gente tem uma taxa de juros tão elevada como temos no Brasil, e esse ano vivemos uma 15% de taxa de juros, cara, não dá para comparar com a Europa. Porque, cara, assim, a antecipação de caixa, o investimento para que esse produto chegue daqui 3 anos na mesa do consumidor, não dá para custar pouco. E eu acho que ainda mais com a idade do negócio. Acho que a gente tem esse mesmo problema com vinícolas
própria Tondônia, que é o grande case, né, o grande clássico. Os vinhos eles vêm para o mercado 10 anos depois, Gran Reservas 15, Mas 20. você tem uma taxa de juros infinitamente menor um custo de dinheiro, custo de capital muito menor. E um histórico muito maior de empresa, onde você já desenhou, onde você já estruturou o fluxo de caixa, onde você já estruturou essa modelagem. Então, Até na questão dos estudos. Até na questão dos estudos. Então, assim, para a gente é uma pressão dobrada de como fazer isso acontecer de uma maneira salubre em relação à sustentabilidade do negócio. E é por isso que existe esse equilíbrio de portfólio. Obviamente, a parte de serviço, que ela é fundamental hoje no nosso universo, como é na maioria dos universos dos vinhos de colheita de inverno, e até do Rio Grande do Sul. Então, obviamente, o enoturismo, o que a gente oferece como corporativo, em toda a parte de experiências no restaurante. Então, tudo isso que equilibra um pouco essa necessidade. Vinhos que, sim, podem ser destinados para um consumo mais imediato, que foi a criação do Portellino, tanto tinto quanto branco. Uma variação de portfólio para tentar trazer mais liquidez para a empresa. Então, assim, é um equilíbrio, é um jogo de equilíbrio no prato. Assim. E hoje o principal canal de distribuição de vocês é o varejo? Não, hoje a gente tem quase que 65% em Pinhal. Então, é de um universo onde mas envolve... derivado do enoturismo? Enoturismo, cozinha de raízes, que é o restaurante, corporativo, revenda para a pessoa física que está tagueada no CRM da visita no enoturismo, que a gente chama de venda direta. Então, de tudo, 65% está aqui. O restante, a gente considera como um canal PJ e principalmente é São Paulo. Então, a gente tem dentro de São Paulo um canal muito forte de on-trade, é o nosso principal foco. Dentro do canal de on-trade a gente está nos melhores restaurantes, nas principais redes de hotéis, tem muita força. O canal Oreca todo. E aí sim tem a parte de distribuidores que está em desenvolvimento. Esses distribuidores não só em São Paulo, mas também para o resto do Brasil. Acho que parte de 2026 entra num universo de foco de nacionalização, que é onde a gente precisa, que é onde a gente pode explorar bastante, onde a gente tem bastante abertura para crescimento. E o off-trade também, mas principalmente em cadeias de nicho. A gente tenta trabalhar com um universo mais super premium, mesmo cadeias maiores, mas que tenham bastante foco em vinho, bastante atenção ao detalhe em relação ao armazenamento, que possa representar o que a gente tenta ter como valor. Eu acho que é importante as pessoas virem aqui, né, Paulo? Porque, cara, viver isso que a gente está vivendo hoje. Óbvio que a gente vem para tratar de negócio, a gente vai falar bastante agora à tarde sobre mercado, futuro do mercado, mas para o consumidor viver isso que a gente está vivendo aqui. E, cara, assim, a gente já viajou muito, conhece muitas vinícolas. E eu não sei, Paulo, até explicar para você, cara. É um sentimento que vem, que toca a gente estando aqui, que antes de você provar o vinho, você já sabe que o vinho é incrível, porque, cara, você está sentindo todo esse cuidado que vocês têm com cada detalhe da vinícola. Então, se eu vejo uma planta num jardim bem cuidada, cara, teu produto final, o potencial dele ser extraordinário é ainda maior, né? Então, sim, cara, parabéns. Eu sei que você está já numa trajetória acelerando aqui dentro da companhia, mas, cara, assim, o que a gente está vivendo hoje e conhecendo hoje, vou levar porque é maravilhoso, cara. O sentimento que a gente está tendo aqui é incrível. E eu até falo, tem um negócio que eu acho até engraçado, que assim, eu sempre trabalhei na parte de produtos, compras, portfólio, trazendo produtores novos para portfólio de importadoras, ou na parte educacional, ou compras no Reino Unido, onde você tem muito acesso à vinícola. Só que eu passei esses 20 anos visitando vinícola, principalmente na parte de negócio, na parte de negociação, então é uma visita muito mais corporativa. Aí, quando eu vim aqui fazer o enoturismo, foi um negócio... Tudo bem que eu não tenho pessoalmente tanto benchmark de enoturismo, por não fazer tanto, mas eu até convoco e falo para as pessoas que trabalham com vinho para fazer o enoturismo aqui, assim, e façam de outros lugares também. Até eu tenho mais curiosidade, porque
como mostrar na parte cultural, na parte histórica, na parte romântica da coisa mesmo, que a gente com o negócio vai lá, tu faz, negocia, Claro, e é lógico. FOB, e o que tem de incentivo, de investimento, como é que eu trago de retorno, plano de 3 anos, plano de 5 anos, e acaba esquecendo dessa parte quase que vital no nosso universo, que é essa conexão entre pessoas, toda a parte histórica da região. E a gente tem um que sei lá, realmente me mexeu quando eu fiz, porque tem um quê de novidades ali, um quê de artístico. A gente tem muito envolvimento com artista, seja com obras que a gente tem ali, ou com pessoas que tiveram alguma influência na família para começar um projeto. Toda a parte de inovação, pioneirismo, é muito rico, assim. E aí dá para entender o porquê que tem essa paixão, às vezes, pelas marcas que fazem isso muito bem. Então, isso eu acho fenomenal. Façam. Quem é da indústria de vinho, Não vem? venham para cá e façam o enoturismo. Vem. Óbvio que estou aqui super aberto a receber, almoçar, conversar, mas fazer o enoturismo é bem mágico. Não vem porque é uma vivência, cara, extraordinária e inexplicável. Porque o que a gente sente aqui é algo que, cara, não é no estudo, a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende em lugar nenhum. A gente sente. A gente sente. E esse sentir, eu não tenho dúvida que isso chega ao produto. Isso que a gente está sentindo aqui chega ao produto, não tenho dúvida. Ver. Bora lá. Só antes de subir lá, tem só a cave da família aqui. Acho que está fechado. Está fechado. Mas you get the picture. O especial do especial. You get the, assim, não... basicamente várias garrafas. Aquilo ali que é? Umidificador também. Umidificador. As caves europeias. Tá climatizado. Tá climatizado, mas tem um ar-condicionado, mas o ar-condicionado não umidifica. Então isso daqui acaba umidificando o ambiente. Que assim, nas caves europeias, etc., isso aí já é super úmido, né? No Brasil, a gente tem é seco. Então, Fortellino, ele é uma comemoração, na verdade, é uma das 20 réplicas que existem no mundo. Só tem uma na América Latina, que é essa réplica. Ela é da Toscana, feita por Pietro Tacca, e ela, em comemoração, a gente trouxe ela há 2 anos atrás, pela comemoração, 2024, pela comemoração de 150 anos da imigração italiana no Brasil. E reza a lenda, se você toca no focinho dele, depois a gente tem uma moedinha aqui, a gente vai dar uma para vocês. Se vocês jogam uma moedinha aqui, os desejos são realizados, traz sorte. E muita gente que visita a original, que é numa feira na frente da Toscana, dizem que essa aqui ela é uma réplica mais bonita ainda que a original. 150 anos da imigração italiana, acabou de sair o meu documento italiano. E tem uma outra coisa bonita aqui, que acho que na próxima visita de vocês a gente vai poder... Tem um lagartinho. Tem um monte, tem lagartinhos aqui, tem sapo, lesma, caranguejinho. É lindo isso aqui, cara. Cara, que legal. É muito lindo. Ali, ó. Esse aqui é o restaurante, esse aqui é o Cozinha de Raiz. Que é uma culinária brasileira? A ideia aqui é realmente tentar aquela utilização de alimentos locais, então fazendas que estão próximas da gente, fazendas de leite, fazendas de gado, de criação de animais, etc. E a gente utiliza aqui um menu que é o mais local possível. A gente tenta ter esse raio de farm to table lá, que é tentar ter essa concentração. E vocês abrem para eventos também, Paulo? Como que é? A gente, casamento? Não, pouco, assim, acho que casamento não é o intuito, a gente tem muito mais concentração de eventos corporativos. Aí a gente tem empresas que acabam fazendo ou entretenimento de cliente ou team building mesmo, engajamento de equipe e tal.
E aí a gente faz vários tipos de customizações diferentes, né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa customizada. Então, por exemplo, a Chanel, a gente fez um negócio que envolveu chá, que envolvia perfumaria no sentido de aromas. Então, a gente tenta trazer o pessoal aqui com algum tipo de evento, seja do nosso enoturismo ou alguma coisa customizada com a ideia da... Sempre com experiência envolvida. Exatamente. E o enoturismo começa lá, onde a gente estava, e aí vem por aqui, e aí dá essa volta no vinhedo. A gente passa por toda essa parte de vinhedo. Inclusive, eles estão podando aqui. Estão lá embaixo, ó. Eles estão ali no meio, mas tá na fase de poda, dá pra Eu ver. não vi, eu vi lá embaixo. Lá. Tá lá embaixo e aqui no meio. É. Se quiser ver ali, depois dá pra ver o que eles estão fazendo ali. E aí, pra acabar, aqui sim a gente fala da Casa Guaspari, né? É a lojinha. Ah, a loja nós passamos aqui. Vocês passaram já? Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Tudo bem? Esse moleque é um gênio. Tipo, é um craque, assim, como ele Então, o vinho Porcellino. Esse é o Porcellino. Esse é o vinho Porcellino, que foi criado... Isso é um pouquinho... Eu já estava fazendo parte do ecossistema Guaspari. Eu estava como um consultor técnico, mentor, etc., na parte de produtos. E aí, falando com o Gustavo, que é o enólogo, a gente falou muito, vamos tentar criar uma linha que seja complementar ao que a gente tem da Vista, Vale da Pedra, e até a gente vai provar, a gente vai ver a diferença deles. Mas que fosse um vinho que tivesse essa característica mais frescor. A gente pensou numa colheita um pouco mais precoce, uso de cacho inteiro, alguns elementos técnicos que a gente faz um vinho bem diferente do resto das linhas. E aí, uma vez que a gente criou o produto, que a gente criou o vinho, começou a discussão do branding, do que a gente fazia da marca, e aí envolveu uma série de pessoas, uma agência, etc., onde a gente foi criando essa conceitualização. E basicamente usou o Porcellino em comemoração quando a gente trouxe o Porcellino, e tem uma ideia aqui que Porcellino é uma simbologia de mascote, e tem do jeito que foi feito o rótulo. O nariz, né? Você olha aqui, Ele tem um brilho no nariz. tem um brilho como se fosse uma sujeira que você tem. A primeira coisa que você pensa em fazer Passar é o meio que dedo. passar o dedo. E aí, na verdade, o que você está fazendo, assim, pensar, dando sorte, trazendo sorte para você mesmo. Isso explica no rótulo traseiro. É uma brincadeira que a gente faz para deixar um vinho mais acessível, mais fácil, casual, leve. E o branco é o Porcellino do Uruguai, que é aquilo que eu expliquei antes. Ótimo, que é a parceria. Esse é o Porcellino. Alvarinho. É o Alvarinho, tem um pouco mais de 70% de Alvarinho e o resto é Sauvignon Blanc. Bom, comer, né? Só pra... Aqui é um lugar que a gente recebe... Tem seu computador aí, não esquece. Visitas corporativas que a gente acaba fazendo aqui. Aí, tá vendo? Por exemplo, ele é do restaurante. E aí, quando tá num tempo de fechamento, sabe, todo mundo tá envolvido no cuidado do lugar. Legal. Depois a gente vai vir pra cá pra falar de mercado? Podemos? Então, beleza. Vamos comer, além disso, e marketing, que sempre foi muito onde eu fui ativo, aí além disso entra um negócio muito mais abrangente, que é tocar todas as outras unidades de negócio, todos os outros centros de custo. Entrei já de paraquedas no meio do orçamento, então assim, estava começando o orçamento, na verdade, então consegui acompanhar todo o processo, o que é bom e ruim, né? Porque você só faz isso, mas por outro lado você entra de cara no projeto, você consegue entender as dores que o projeto tem de maneira inicial e tudo como pode ser, como você consegue já dar sequência com ele. Então foi assim, é muito legal, assim, tipo, é muito bacana. Eu conheci o Paulo, eu não sei se ele vai lembrar, mas você sabe quando a gente se conheceu ou não? Você vai lembrar? Puta, não. A gente se conheceu numa viagem pro Uruguai. Não, mas não foi ali. Foi, antes, cara. Não, a gente já tinha conversado, mas pessoalmente não. Aquela que a gente fez com o Rodrigo. O Rodrigo foi junto e tal. Foi o Rodrigo, a gente foi fazer uma reunião na nave. Será que foi lá, cara? Foi, cara. A gente já Então tinha foi conversado tarde. antes, a gente já tinha se falado.
Mas pessoalmente foi ali Pode que a gente ser, se tá. encontrou. Pô, isso já Pode fazem ser. bons anos. Não, é verdade, é verdade. Nossa, foi tão rápido que... Cara, É isso verdade, já faz uns deve 7 fazer. anos. Não, pra mais, É cara. verdade, é verdade. É isso aí, já Pra deve mais. fazer uns... por aí, é verdade. Eu estava ainda na inocultura, na parte de educação, eu lembro direitinho. Tá A certo. gente foi E junto foi e muito tal. legal, né? Cara, foi muito legal. Cara, eu lembro no começo, eu tava tentando um portunhol lá e depois disso acabei tendo muito acesso. Mas assim, eu lembro logo no começo e aí a pessoa, não, fala portunhol mesmo, que lembra disso? Lá no final, o pessoal lá no final, assim, mas foi muito rico, né? O pessoal saiu de lá falando coisas que eles não têm acesso. O que vocês trazem, eles não têm acesso. O brasileiro não, se não está próximo você já está próximo das melhores importadoras do Brasil há tantos anos, que já sabem o que oferece e tal. Quem não sabe o que oferece, para mim foi isso. Quando eu não tinha, e uma vez que eu entrei, isso é total sinceridade, o meu plano de carreira mudou. Quando eu comecei a ter acesso, quando a gente começou a falar muito mais, e aí acho que para todo mundo, tá? Acho que todo mundo que tem que não está envolvido em importação, que é o seu core business, imagino, que tem acesso a isso, acho que muda completamente a visão da importância que tem de você ter força sobre os dados, assim, conhecer o que existe de metodologias e mercados para a parte estratégica, como que você consegue impactar na parte estratégica. Bom, fico, cara, emocionado Foi- de ouvir isso de você. E, de fato, foi pivotal para mim, assim, como eu cresci em relação a entendimento de negócio com acesso à plataforma e ao entendimento do mercado. E desde então, Paulo, eu comecei a acompanhar de perto, a gente criou uma amizade e eu comecei a acompanhar de perto a tua carreira. E foram várias transições desde então, né, desses 7, 8 anos. E cara, assim, acho que é inevitável falar, e a gente já falou isso fora de uma gravação também, como as coisas acontecem para você, como acontecem para mim. Acho que para as pessoas que fazem bem, que vivem o bem e pensam coisas boas, como as coisas acontecem na hora certa. Eu acredito muito nisso também. Acho que essa parte de hora certa, lugar certo, pessoa certa, energia, né? Acho que foi muito isso, assim. Acho que E não é só nessa transição para Guaspari, Não, nas outras também, também, assim, das também. empresas que você passou, da forma com que as coisas aconteceram, da forma com que a ideal surge na minha vida também, e as coisas vão acontecendo. Parece, com certeza não é algo que a gente consegue manusear, é algo que Não. acontece. Parece que está escrito, parece que está Exato. desenhado, parece que é algo que tem que... Que já estava escrito. Que eu acho que faz parte do mundo corporativo, do mundo pessoal, assim, né, de projeção de carreira, de você tentar desenhar algo e acontecer algo de forma parecida, melhor ou pior no momento de transição. E eu acho que, não sei, é sorte, é um pouco de competência, é um pouco de persuasão, é um pouco de raça, acho que é um pouco de tudo que vai fazer o profissional ir para um próximo passo que seja positivo, assim. Acho que mais importante é quando os seus valores não são deturpados, Lógico. quando você não tem que mudar os seus valores pessoais, seus valores profissionais, que são coisas distintas, mas se falam. Eu acho que isso, para mim, isso teria sido muito, muito ruim, assim, se eu tivesse que quebrar algum desses elos quando se falam de valores pessoais e profissionais para fazer algum tipo de transição ou algum tipo de projeção de carreira, assim. Eu acho que esse seria eu como ser humano seria muito difícil ter essa quebra de protocolo, assim, porque eu levo muito a sério Os valores familiares e como eu encaro isso na vida. Então, assim, é bem complexo. E essa questão dos valores se unem aos valores das empresas na qual você vive, porque não dá para ser diferente. Completamente. Não dá para ser diferente. Completamente. Se esses valores não batem, acabou o clima. E principalmente se você está dependendo de onde você está na hierarquia corporativa, assim, acho que você passa por alguns processos onde você tem que encarar, e é o que é, e você vai porque é um trabalho, e você precisa do trabalho. Agora, quando você está num outro modelo onde você acha que você
consegue impactar mais, você consegue estar mais num universo estratégico decisório, onde você tem um impacto em outras pessoas, onde você tem um cargo de liderança, aí eu acho que tem que estar muito casado com o que você pensa como ser humano. E isso acaba refletindo na família, acaba Total. refletindo nos filhos, acaba refletindo Totalmente. no dia a dia mesmo, Totalmente. no acordar e acordar animado para você sair, cara, sei o que eu quero tô fazendo, fazer, gosto do que eu tô sei, fazendo, sei onde está. Todo dia aprendendo, né? Todo dia é tendo uma lição nova, está sempre aberto a aprender, está sempre aberto a ouvir. Eu acho que isso, eu vou muito nessa linha de quero ouvir muito para depois ter uma opinião, mas sempre estando em linha com aquele cross-check do seu estou dormindo bem? Tá tendo, no sentido de minhas decisões, o meu impacto, ele está em linha com o que eu acredito que a gente deveria estar proporcionando. Acho que esse é o... E é difícil, porque já passei por vários... Já vi, né? nem só em passagem, mas vendo de colegas e amigos que têm um estatuto lindo, maravilhoso sobre valores, missão e visão, mas que na prática, no dia a dia, no seu cotidiano, não tem a mesma leitura. Isso daí está muito mais no DNA, na cultura, no dia a dia, do que nos statements, né, nas palavras que estão pelas paredes ou pelo manual de onboarding ali. Então, assim, foi... Assim, é óbvio, tudo muito cedo, né? São só 2 meses de empresa. Apesar de conhecer a empresa, eu me sinto que eu estou mais tempo, 2 né? meses atuando, 9 meses de negociação, meio que participando. E desde 23 eu já tinha... Bom, na verdade, uma coisa interessante da Guaspari é que em 2009, a Guaspari não existia ainda como vinícola. Em 2009 eu lembro de ter ido num restaurante português em Londres, onde eu morava, e aí a Roberta Guaspari, sobrinha, ela falou, meu tio está querendo produzir um dos melhores vinhos do Brasil. Obrigado. Obrigado. E eu falei, eu tinha pouco conhecimento de vinho brasileiro, né? Eu não conhecia tanto vinho brasileiro. Eu morava na Inglaterra por muito tempo, morei 10 anos e acaba que tinha pouco acesso. E o que eu conhecia era de Bento, era da Serra. E eu fui uma das primeiras pessoas a colocar miolo em restaurante em 2004. E quando falou isso, eu falei assim, não é possível, isso não tem... Imagina, São Paulo, 2 horas de São Paulo e tal. E aí depois fui descobrir Guaspari mais a fundo e foi numa mesa de degustação do Decanter que eu na revista Decanter inglesa que a gente encontrou às cegas o vinho e tal, ganhou toda essa reputação que é hoje. Mas eu nunca imaginava que estaria à frente da vinícola, sei lá, quase 20 anos depois, 15 anos depois. Mas desde então, sempre mantive muito próximo. Eu não acredito em coincidência. Então, eu acho que tem um pouco de tudo, assim, eu acho que tem que ter um pouco de tudo. E desde então muito próximo, então, em 2023, quando eu faço algumas mudanças e aí em conversa eles pediram para eu já começar a ter um ponto de contato e já foi muito legal. Aí o pessoal da holding começou a estar mais presente, ficou cada vez mais legal a parte de negócio, começou a entender um pouco mais toda a visão de para onde a gente queria ir, foi amadurecendo, então eu não me sinto em 2 meses apenas, eu me sinto que eu estou, lógico que hoje eu estou com uma responsabilidade muito maior de entendimento de cada BU, de cada centro de custo, de cada linha de frente para melhoria. Mas precisou de uma maturidade da vinícola e uma maturidade tua também. Total. De uma mudança de carreira. Bom apetite, pessoal. Paulo, pra gente só encerrar aqui, cara, a gente tava lá no campo, né, passamos pelo vinhedo e chegou na taça. O que nós vamos tomar aqui? A gente tem do lado esquerdo o Vale da Pedra Branco. Cara, que aroma. Ele tá super aromático. Ambos, acho que a gente vai mostrar aqui uma ideia da safra 2025. Então, a gente tem o Vale da Pedra Branco, que é o nosso vinho carro-chefe ou o forte da vinícola quando se trata de vinhos brancos. É o Sauvignon Blanc? Ele é um corte, ele é a primeira vez que tem Semillon nesse corte. Foi a primeira safra do Semillon, uma pequena porcentagem, mas a grande porcentagem aqui é Sauvignon Blanc e tem um pouco de Viognier. Ainda bem que eu não errei gravando, né? Não, foi afiado. E a ideia é um vinho que ele tem
bastante notas de frutas. Essa característica do Sauvignon aparece com a fruta cítrica, mas a cítrica aqui não é Super característico. não aquele limão verde, mas aquele um limão siciliano, um limão mais maduro, junto com essa característica floral do Viognier, talvez uma acácia, tem um pouco de fruta de caroço, né, que aparece esse pêssego damasco, e o outro é o nosso Porcellino. Dá até para ver a coloração dele um pouquinho mais pálida. O Porcellino é o vinho que a gente... Outra característica completamente diferente. É isso que a gente diferente. quis fazer realmente. A gente não queria trazer um vinho branco que tivesse... O Porcellino é um pouco mais gastronômico, Paulo? O Porcellino, ele é quando se trata de cítricos. Então, se você tem um cítrico no alimento, eu acho que ele tem essa característica de estar mais ácido. Então, Tem uma acidez é. presente que já é perceptível. Ele é perceptível. Então, essa característica marinha, assim, né, que a gente fala, tem essa proximidade do mar, então ele tem essa certa salinidade na característica dele produtiva. Então, você tem um vinho um pouquinho com frutas mais maduras, outro com frutas mais cítricas, e que devem ir com pratos diferentes também. Então, um prato mais, talvez o Porcellino mais um ceviche, um crudo, um peixe magro, com alguma nota ácida no prato. Aqui, de repente, acho que vai mais com a burrata, por exemplo, ou com uma entrada que possa ter uma vieira, alguma coisa mais cremosa, que possa ser melhor com vinho. Então, esse branco, esse Sauvignon Blanc, vai bem até sem nada. É isso. Eu acho que essa é a característica dos dois, assim. Ele No pode ir bem com um bate-papo. aperitivo, no bate-papo, mas também pode ir muito bem com pratos específicos. Saúde, né? Saúde. Saúde. Valeu. E, cara, essa transição de carreira mesmo, de você assumir e aceitar a proposta, de assumir a Guaspari, cara, que mudança. Foi uma mudança um tanto quanto inesperada, assim, não era algo planejado, não era algo que estava no script, ou depois de muitas mudanças, no sentido de ter trabalhado em vários lugares diferentes, desde a Inglaterra, onde trabalhei no on-trade, como sommelier, aí uma parte mais executiva, onde eu era comprador de um grande grupo, aí venho para o Brasil, fico muito tempo na educação, depois eu vou para a importação, 2 anos super corridos de muita intensidade, com vários produtores de alta ponta, como a própria família Torres, Bom Antinori, enfim, isso deu bastante conteúdo, respaldo, e acho que sempre faltou quando que eu posso estar tão próximo da parte produtiva, né? Já conhecia a Guaspari de muito tempo, já tinham conversas, já tinha uma certa atuação ali dentro, onde eu falava um pouco de produto, conhecia um pouco da família, mas quando a gente começou a criar esses próximos 10 anos de Guaspari, quando começamos a falar o que poderia ser, o que poderia se tornar, todas as pontas do ecossistema, quando começaram a se juntar, no sentido de não é só sobre produzir vinho, não é sobre o vinhedo e a garrafa, o quanto que impacta na região, o quanto que impacta nas pessoas, toda essa policultura que está envolvida, como oliveira, esse clima de tensão que você tem, do tipo, me ligaram entre Natal e Ano Novo, falando, olha, a oliveira está assim, assim, assado, aí 2 dias depois, fala assim, olha, temos que ir para campo, podemos ir, vamos, e aí acaba tendo uma produção incrível que está para ser processada. É uma coisa muito rica de estar envolvido com o campo, com a parte produtiva, mas muito além disso, né? Uma marca que tem um impacto muito forte em toda a cadeia, nos seus clientes, nas pessoas que trabalham, nas pessoas que dependem dela, na potencialidade de ser uma marca internacional. Acho que essa vontade de tentar transformar ela numa marca internacional, acho que também é uma ansiosidade positiva, né? Algo que a gente está olhando com muito carinho, não é para agora, mas é para os próximos passos da empresa. Então foi tudo meio que sendo construído, não foi um negócio, que legal, vamos... Não, foi um negócio que foi muito bem pensado, foi um negócio que estava
muito bem estruturado, as conversas começaram um pouco mais séria, quase que demorou um ano para isso acontecer, mais ou menos 9 meses para isso, até a data de entrada. E quando tão bem pensado, acho que uma das coisas que pegou muito foi os valores da família, assim, os valores, é uma empresa familiar, então os valores da família são muito complementares aos meus valores, então isso tudo foi se desenhando de uma maneira, acho que é uma mudança pivotal também, quando se fala de uma parte produtos. Ensinar um prato com uma salada também, que é daqui da fazenda. E o prato principal é o sorrentino, que é uma massa fresca, que ele é recheado de pato e a carne é desfiadinha, bem macia. Espero que vocês gostem também. Muito obrigado. Bom apetite. E a gente tá, os vinhos da esquerda é o Porcellino tinto, então é aquele lá que eu comentei, que era feito de uma maneira diferente, buscando essa jovialidade, frescor, etc. Esse aqui tem acho cerca de 5% de Nebbiolo no Porcellino, ele é 2025, e o segundo é o clássico, que aí mostra um pouco, essa foi onde não só a Espírito Santo do Pinhal, mas os vinhos de colheita de inverno se destacaram, cresceram. Esse é o nosso vinho ícone, o Vista do Chá, que ganhou 2 vezes pela Decanter como medalha de ouro, 95 pontos. É o clássico Syrah, extremamente super premium de colheita de inverno. Então, bem diferente. Eu queria mostrar 2 assim, antagônicos, só para mostrar que Syrahs podem ter uma versatilidade absurda, dependendo do método de produção e como ele é encarado no vinhedo. Paulo, extremamente redondo e equilibrado entre todas as características, né? Uhum. Você não tem um tanino tão pegado. Não. É super aveludado em boca. Frescor, tem essa facilidade apesar de ser Syrah, tem essa facilidade. Esse também é um Syrah? Esse é um Os Syrah. dois são Syrah? Do Syrah, o Porcellino tem um pouco de Nebbiolo. De Nebbiolo? Mas é a grande concentração do Syrah. Então você tem um pouco Muito do fácil cacho de degustar. Então essa é a ideia. Sem pensar muito, facilidade, uma jovialidade, casualidade, enfim, é um vinho que é gostoso, até perigoso um pouquinho, dá para esfriar um pouco, dá para deixar ele mais resfriado, porque o tanino não é tão apertado, tão aguçado, então se deixar ele mais resfriado, ele passa desapercebido, o tanino. Quando você pega do chá, você deixa ele muito frio, aí o tanino fica muito pegado, fica muito duro. E aí o 19 chá, que aí é completamente diferente. Já tem um vinho bem mais encorpado, uma É, estrutura muito mais intensa. Você vê muito mais camada, tem muito mais complexidade, existe desde a fruta madura preta, como amora, ameixa e tal, aí você vê obviamente a madeira é presente, tem seu aporte com tosta, defumado, um pouco dessas especiarias, mas assim aquela coisa bem de madeira francesa, assim, não é dulçor, que é o que a gente encontra no meio de madeira americana, que tem aquela parte mais de defumado, tosta, torrada, nessas linhas. Eu acho que essa questão do defumado fica extremamente presente. Esse primeiro vamos ver. Tem uma harmonização bem mais, A gente vai entender bem mais aqui, tranquilo. como é Ou que você acha que o segundo, que às vezes pede até um pouco mais de gordura, ele vai casar bem? Eu acho que vão ser harmonizações diferentes, assim. Acho que um vai deixar até a harmonização mais leve, mais fácil, mais fluida, e o outro acho que vai dar um tom de complexidade porque a gente está comendo. Aquele que a gente chama de terceiro sabor, né, que é o sabor do prato, sabor do vinho, e logo que eles se interagem, cria esse terceiro sabor, eu acho que o segundo, o vinho do chá, vai dar mais complexidade. Bom apetite! Paulo, cara, valeu. Passamos um dia incrível aqui com você, cara. Obrigado por tudo. Tivemos rally, visita no campo, pegamos chuva, sol.
Apresentação de dados, almoço, prova dos vinhos, cara, foi um dia maravilhoso. Dia longo, intenso, mas super produtivo, né? Acho que o papel de acabar mostrando um pouco o que a Guaspari faz, como que a gente faz, receber vocês e ter essa inteligência de mercado, entender aonde a gente consegue melhorar, qual é a competitividade. Acho que são dias assim que poderia ter quase que uma vez por semana. Infelizmente a gente não tem todo esse tempo dedicado, mas é um prazer enorme. E é gostoso ver o quanto que vocês sentem de verdade o que é a parte produtiva, mas também a parte de campo, conhecer as pessoas, é bem legal. Tô Parabéns, feliz. Valeu. sucesso sempre, Valeu. conta com Obrigado. a gente, Pra nós. tamo junto. Até já. Um dia na Guaspari. Valeu!